Ele, Deus, criou todas as coisas e por amor a nós, o que nós estragamos, Ele, através de seu Filho, permitiu que fosse restituído. Amém. O sermão profético sobre a destruição do templo é muito interessante porque faz uma analogia, muito interessante em Mateus 24, de 1 a 2, que diz que tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Talvez o ser humano ele sempre teve essa necessidade de algo palpável, por isso os templos eram construídos de uma forma enorme, principalmente no Renascimento, no ilusionismo, na época do ilusionismo, e sempre aquela ideia de criar algo que fizesse com que o homem espantasse e mostrasse aquela grandiosidade de Deus. Que o homem sempre precisou de algo, de um amuleto. E aqui eles estavam extasiados com aquela construção. E ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então ele faz uma analogia ali com o que aconteceria depois que povos viriam, depois dos romanos, e aí já entra na parte da história, eu não quero aqui devagar, mas iriam destituir toda aquela ideia ali e inclusive destruiria o templo. Mas é interessante também percebermos que antes disso já seria destruído o templo que foi instituído pelo seu próprio Pai, Deus, o Criador de todas as coisas, que é o templo do Espírito dele, que era Jesus. Ele foi morto e foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ele faz até uma analogia, quando ele é julgado, ele fala, o templo, eu não lembro qual passagem, que ele fala que o templo seria destruído e seria restabelecido em 3 dias. Então ele está falando do templo, depois dessa era de templos feitos por mão de homens, mas o templo do Espírito, que não é um templo onde nós achamos que a igreja é um local físico, mas o templo que somos nós, e no caso ele ali já tinha a alusão dada devido a esse templo que foi quebrado e depois ressuscitou e foi restabelecido. E sempre nós temos analogia entre a época histórica passada, tudo que aconteceu, que sucedeu. Daqui a pouco nós vamos ver uma passagem que ele fala que não passará essa geração sem que isso aconteça, e olha que aquela geração passou. Então dá a entender que às vezes, alguns teólogos até falam que nem ele sabia que ele equivocou em relação a isso, mas eu não acredito. Eu acredito que ele falava fazendo analogia daquele tempo onde seria tudo destruído, todo mundo via tudo sendo desfeito e como se fosse o fim dos tempos, daqueles tempos ali, com a analogia dos tempos de hoje, onde terá a consumação dos séculos, e novamente ele virá e pegará muito de surpresa. Inclusive ele fala sobre o princípio das dores aqui em Mateus de 3 a 14, que diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederá essas coisas e que sinal haverá na tua vinda e na consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão muitos, e certamente ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, o que sempre houve desde séculos, e séculos, guerra, fomes,
e que na época de Abraão mesmo tinha fome, né? Fala que Abraão desceu até o Egito justamente por isso. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Todos os discípulos, praticamente, todos não, né? A maioria dos discípulos foram mortos, viraram mártires, né? E foram mortos de forma muito cruel. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de escandalizar, atrair e odiar uns aos outros. Prol, né? Do objetivo ali, do recurso. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Hoje vemos, né, isso perfeitamente. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Também percebemos isso. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Então, são coisas, acontecimentos que já aconteceram, que continuam acontecendo. Naquela época já existiam os fariseus, os seduceus, na área política, os escribas, como hoje também. Então, nada mudou. Então, existe uma analogia muito interessante entre antes e hoje. Porém, agora nós estamos perto do findar do século, né? Dos séculos, ou seja, o findar de tudo, e não só de uma era, de uma geração, mas de todo o histórico, né, humano na Terra. Ainda diz aqui sobre essa grande tribulação, né, em Mateus 24, de 15 a 28, que diz que quando, pois, virdes o abomináveis da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiveram na Judéia fugirão para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver sobre o campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarão naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Que é até interessante fazer uma analogia sobre o inverno e o sábado, né? Mas é interessante, o inverno a gente já tem mais ou menos motivos, mas o sábado é interessante porque esse dia foi santificado pelo Senhor e Jesus depois ele não vem mudar isso, ele vem simplesmente racionalizar, ou seja, se você, ele até fala, né, se um bezerro seu cai num buraco, né, você vai deixar de salvar só porque é sábado? Não, mas é um dia, né, que foi realmente um dia santificado, porque foi um dia que Deus tirou para descansar de todas as coisas. E ao longo da história você percebe que o homem se perdeu nessa questão do trabalho, da busca de objetivos materiais, né? E a maior questão em relação ao sábado hoje eu vejo em relação a isso, né? De você tirar para ter essa consciência de que você pode fazer o seu trabalho que foi o designado até como uma forma de castigo, né, por ter desobedecido. Então, do seu próprio suor comerás. Porém, você sabedor de que ele só te abençoando, você conseguirá fazer isso. Mesmo você atribulando e fazendo como você acha que com a força do seu braço conseguiria, se ele não te abençoar, isso não será possível. Então, quando você guarda, né, você lembra dele, você tem essa consciência, né? Então, o sábado aqui eu acredito que vai ser uma tribulação, se for nesse dia que ele vir, devido, né, a esse dia ter esse significado, o homem ter se perdido nessas coisas em busca do material, se perdido, né, e se esquecido do Senhor. E aí é que ele diz que vai ser abreviado esses dias, né, por causa dos escolhidos, que senão seriam dias, né, terríveis por muitos mais tempo, mas eles vão ser abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acredite,
porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Vede que vos lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, ou ele no interior da casa, não acredites, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abostres. E a vinda do Filho do Homem ainda é descrita em Mateus 24, de 29 a 31, que diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então você vê que esse sim é um momento muito em relação ao fim dos séculos mesmo, e não aquele momento, né, daquela geração ali, das coisas históricas que aconteceu ali com o povo daquela época. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, no caso ele ressuscitado e num corpo glorificado, prendido, uma vez que ele veio, né, e morreu por nós, ele ficou preso a essa ideia, né, de um corpo como humano, que nos identificamos, né, facilmente, diferente de Deus, que a gente nem sabe qual matéria, né, tudo é um mistério para nós e é muito maior. Não que Jesus não seja, né, porque eles são três, mas ele se fez homem, então ele ficou preso, né, a essa ideia na nossa metafísica aqui de homem. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. E aqui ainda diz sobre uma comparação, né, para que nós entendamos melhor. O ser humano tem uma facilidade maior para entender através de contos, né, históricos. Então tem a parábola da figueira, que faz uma exortação à vigilância, porque nós também, seres humanos, nós humanos temos uma facilidade muito grande em esquecer das coisas. Então diz: aprendei, aqui em Mateus 24, do 32 ao 44, que diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vos, quando vide todas essas coisas, sabei que está próxima a porta. As portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Então aqui ele está falando daquela geração, daqueles acontecimentos históricos que ali se aconteceram, inclusive os templos, né, que foram derrubados. Historicamente nós podemos comprovar isso. E não desse outro templo, da vinda do Filho do Homem, né, que é uma analogia do que aconteceria naquela geração com a de hoje. Para quem, né, tem dúvidas sobre isso: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então quer dizer, nem ele sabia. Como ele poderia falar da geração que aconteceria naquela geração sem que nem ele sabia? Então você vê que ele faz a analogia do que aconteceria naquela geração, aí sim. Porém, né, a vinda do filho dele, quando morto e ressuscitado, né, e o templo foi restaurado, esse templo que ninguém mais vai destruir, né? E hoje o templo somos nós, não que nós não podemos congregar, confraternizar, abençoar, ajudar, né? O intuito seria esse, não o que a gente percebe por aí, mas o templo, a partir dele, o único sacerdote é ele e o templo somos nós. Mas a respeito daquele dia, né, ele fala que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todo. Assim será também a vida do Filho do Homem. Interessante que a gente fica, antes eu pensava, né? Então a gente tem que ficar preocupado. Nossa, será que eu vou esquecer? Não. E eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu não posso mais próximo, né, ter cometido algum equívoco. Não, não é questão disso. Nós desobedecemos lá na pessoa de Adão, o mal entrou para dentro e foi proliferado para toda a humanidade. E ele mandou, desde então, que fizesse o sacrifício, né, para expiação dos pecados. Porém, quando vem o filho dele, rasga o véu e você tem acesso ao Santo dos Santos, né? Através dele, Jesus, através do seu sangue. Então, sabedores de que sempre, até morrermos, seremos falhos. Porém, ele que nos justifica. Essa consciência dele, essa consciência que me dá, por exemplo, ao guardar o sábado, isso coisa pessoal, não que tenha que fazer, porque, né, é uma prática que a gente tinha e depois de Jesus, não que ela fosse abolida, volto a repetir, mas ela foi ressignificada, ela foi racionalizada, né, essas condutas, essas práticas, essas coisas de leis. Porém, é uma forma de eu lembrar. Como eu sei que o homem tem a facilidade de esquecer, e eu passei por um momento onde eu achei que eu tinha sobrepujado e vi a esquecer do Criador de todas as coisas e achar que a minha força que conquistava. Então hoje eu tenho essa coisa de fazer com que eu lembre sempre. Em determinados momentos difíceis ou que venham momentos muito fáceis, eu tendo esse mandamento em guardar, eu sempre vou lembrar, não vou me esquecer. Mas aqui, né, fala sobre a guardar, a vigiar, para que você não venha esquecer, para que você não venha perder essa conexão, né? E isso precisa ser todos os dias, né? Para que você até vá bem, para que seus dias, né, sejam dias bons. Então, ele diz aqui que 2 pessoas estarão no campo, uma será tomada e outra deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai da família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, como você fazer isso? Tendo essa conexão o tempo todo. Claro que você vai equivocar, porque você é humano, difícil negar a natureza. Como que algo criado, né, com imperfeições por Cristo, mas ao desobedecer, ter criado essas imperfeições, vai acertar, né? Vai sempre fazer o que é correto, vai sempre estar mirando e acertando o alvo. Mas você tendo essa conexão, você não perderá essa conexão com Ele, que nos justifica perante seu Pai. E a parábola do bom servo e do mal também, né, é descrita aqui em Mateus 24, de 45 a 51, diz que quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Uma pergunta, né? Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor confiou os conservos para lhes dar o sustento do seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que quem lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então é interessante que ele faz uma analogia aqui muito interessante dos servos com os seus conservos. Então, nós com os nossos pares, né? Amar o seu irmão como a ti mesmo. Então, essa correlação, né,
de não ao egoísmo, não à luxúria, a só pensar em si mesmo e esquecer do Senhor, que deu os mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu irmão como a ti mesmo. Nisso criando a conexão com Ele, para que quando Ele vier, mesmo em tempos difíceis que estivermos, nós não tenhamos perdido essa conexão com Ele. Não na questão de sempre fazer as coisas perfeitas, né? Sem equivocar-se, mas de não perder essa conexão. Então, nem seu filho Jesus, né, dizia saber a hora que o fim e a consumação do século sucederia, mas fazia uma analogia, né, com aqueles tempos onde Jerusalém seria desolada como fora antes de seus templos construídos por mão de homens, né, aqueles templos, mas ele instauraria um novo templo que seria destruído em 3 dias, que seria Jesus, mas recomposto para sempre, com os que foram remidos e justificados por ele, Jesus. Por isso a perseverança para o fim dos tempos de agora.